Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Emmanuel Todd. Ele era um dos intelectuais mais fascinantes da Europa, historiografo, demógrafo e sociólogo. Obrigado por estar aqui, Levi Slater. Nelson Gerster. Então, você é muito conhecido por ter previsto, em 1976, o colapso iminente da União Soviética, numa época em que ela parecia toda poderosa. Depois, em seu livro de 2001, você previu o desmoronamento da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Novamente, quando os Estados Unidos pareciam estar no auge de seu poder. E seu livro mais recente se chama A Derrota do Ocidente. Portanto, quando você faz previsões, as pessoas prestam atenção agora, e com razão. Mas eu queria perguntar primeiro, por que isso é uma das coisas mais fascinantes, sobre as variáveis que você observa? Quais são os indicadores em que você se concentra ao medir a ascensão e a queda das grandes potências? Sim, bem, basicamente eu não sou um geopolítico. Veja, eu não me preocupo, de certa forma, com a geopolítica como uma questão primordial. Sou historiador e antropólogo social. Além disso, sou o tipo de historiador formado pelo que chamamos na França de Escola dos Annales. Ela se interessa por fenômenos de longa duração. E as variáveis que utilizo para compreender a história são aquelas que aprendi como estudante, entende? Basicamente, não sou um rebelde. Sou apenas um estudante muito sério. Fui inicialmente treinado estudando camponeses do século XVIII, reconstruindo estruturas familiares e domésticas e a vida das pessoas comuns. Fui formado em demografia histórica, com variáveis como mortalidade, taxas de natalidade e assim por diante. Então, estou bastante acostumado a observar o que há de profundo e fundamental na estrutura das sociedades. É algo meio natural para mim focar em tendências de longo prazo. Para mim, o exemplo clássico, o primeiro exemplo, é a forma como previ o colapso da União Soviética. Na época, todo mundo fazia kremlinologia ou trabalhava com dados econômicos muito superficiais ou falsificados. E então, um dia, me deparei com a taxa de mortalidade infantil na União Soviética, especificamente na Rússia, na Ucrânia e em outras partes da União, e percebi que a taxa de mortalidade infantil havia começado a subir novamente entre 1970 e 1974. Depois dessa data, os russos pararam de publicar os dados. Imediatamente tive uma intuição, entende? Eu disse, bem, isso é muito importante, significa que o sistema está doente. Não é apenas uma previsão. É apenas observação direta. A desintegração do sistema já havia começado, entende? Bem, é assim que eu procedo. Tenho outros indicadores. Interesso-me por tendências de longo prazo em educação, religião, não tanto por política, na verdade. Mas seria absurdo eu dizer que tenho algum tipo de método, entende? Passo a vida analisando números. Gosto de ler manuais estatísticos e de procurar dados, sejam quais forem. Veja, é assim que eu funciono. É sempre interessante quando alguém adota uma abordagem diferente, porque sabe, quando todo mundo pensa da mesma forma, ninguém está realmente pensando, como dizem. Mas no seu livro, a sua próxima previsão, por assim dizer, é a derrota do Ocidente. Acho que minha pergunta tem dois lados. O que derrota significa dentro da sua estrutura e também por quê? Por que o Ocidente está sendo derrotado? Sim, então o livro é, bem, o título é A Derrota do Ocidente, e não é a vitória da Rússia. Entende? O livro é bastante metódico em sua construção. Eu levanto algumas questões no início e depois estudo a Rússia, a nova estabilidade da Rússia, depois qual é o significado, o verdadeiro significado da Ucrânia. E então passo para a Europa, e depois para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Para mim, o verdadeiro tema do livro é a desintegração do mundo anglo-americano. Claro, há uma explicação geral, uma teoria, um modelo, mas pelo que me lembro, desculpe, voltei a estudar a Idade do Bronze. Não estou totalmente envolvido em geopolítica atualmente. Sinto muito.
into geopolitics these days. I'm very sorry. Doesn't mean that I'm not a serious and concerned citizen. Isso significa que não sou um cidadão sério e preocupado. Mas a ideia geral do livro é que a desintegração da União Soviética nos deu uma representação falsa do rumo que a história estava tomando. Isso foi interpretado erroneamente como uma vitória do Ocidente, como se significasse a superioridade do modelo ou concepção ocidental ou anglo-americana de sociedade, capitalismo, democracia liberal e assim por diante, e como um fracasso do comunismo. Um fracasso do comunismo de fato foi. Mas o que as pessoas não haviam percebido na época era que já em meados da década de 1960, a sociedade americana já havia começado seu declínio de longo prazo. Já era possível observar um declínio nos padrões educacionais, um declínio industrial, enfim, todo tipo de declínio. E o que aconteceu então foi, quando se pensa nisso em termos históricos gerais, uma espécie de loucura, a expansão de um sistema já em desintegração, algo oco em seu centro. Após o colapso do sistema soviético, com a OTAN avançando para o leste europeu e ameaçando a Rússia, chega um momento em que a Rússia, depois de um período muito difícil, volta a se estabilizar, revela-se profundamente apegada à própria soberania e diz: parem, já chega. Então a guerra na Ucrânia surge como uma espécie de teste de realidade. O que se torna visível é, eu diria, a enorme fraqueza do Ocidente. Estou sendo claro? Am I clear? Do you... Yes. What's important to me is to go beyond. E o que é importante para mim é ir além disso. Claro, estou acompanhando o que acontece na própria guerra. Quero dizer, o que está acontecendo na Ucrânia é trágico. E eu sei agora que estamos muito próximos de um colapso completo do exército e do regime ucranianos. Mas para mim, o que importa novamente é o longo prazo. Lembro-me muito bem do momento em que escrevi o livro, foi no verão de 2023, bem no meio da chamada contraofensiva ucraniana. Todo mundo no Ocidente se gabava dos grandes sucessos dos ucranianos e do inevitável colapso do regime de Putin, e assim por diante. Lembro-me apenas de que eu estava em minha casa na Bretanha, muito calmo e determinado, e sem qualquer hesitação eu escrevia: a derrota do Ocidente é certa. E por que eu podia ter tanta certeza? Porque não estou lidando com programas de TV e dados superficiais. Eu tinha minha análise sobre o colapso da economia industrial nos Estados Unidos, o declínio nos níveis educacionais, o afastamento do trabalho manual, levando à falta de engenheiros. Um dos pontos mais importantes, eu diria, é que se você pegar meu primeiro livro, A Queda Final, aquele sobre o colapso iminente da União Soviética, meu principal indicador estatístico era a taxa de mortalidade infantil. No caso da derrota do Ocidente, percebi de repente, neste exato momento, que o indicador central do meu livro é semelhante. Lembro-me de quando consegui uma estimativa do número de engenheiros formados nas universidades ou centros técnicos dos Azovstal e da Rússia, ou seja, lá como são chamados. E eu consegui calcular que os russos, com uma população 2,5 vezes menor que a dos Estados Unidos, estavam formando mais engenheiros. E quando se fala em engenheiros, é preciso pensar em engenheiros mais técnicos, trabalhadores qualificados, tudo que está relacionado à produção de bens materiais. Esse é o elemento central. Eu simplesmente sabia que os Estados Unidos não têm os meios para sustentar a guerra, porque não têm as pessoas, não têm o tipo de força de trabalho necessária. E bem, eu sei que hoje em dia o Pentágono e a Rand Corporation concordam comigo. Não há dúvida quanto a isso. É assim que eu funciono. Não estou tentando fazer uma análise geral ou detalhada das coisas. Estou apenas tentando dar às pessoas uma noção de como eu penso. Eu me lembro da contraofensiva em 2023, a cobertura da mídia, todo o discurso. Eu sentia como se fosse uma realidade paralela. Eu não conseguia entender como eles podiam interpretar daquela forma. Mas o jeito que você fala... The word reality,
O mundo da realidade deveria ser o central nos dias de hoje, porque entrar e sair da realidade é muito o jogo que jogamos agora. The game we play these days. Você parece ter algo em comum com Thomas Piketty também, porque ele também argumenta que quando a Guerra Fria terminou e a União Soviética colapsou, o modelo anglo-americano já estava esgotado. Mas como isso foi visto como uma vitória, surgiu essa arrogância. Na vitória, presume-se que se tem todas as respostas. Em vez de tentar promover a recuperação econômica e reconstruir uma sociedade que havia sido desgastada pela economia neoliberal, simplesmente pisamos no acelerador e seguimos em frente. E isso, como você sugeriu, apenas agravou muitas dessas fragilidades estruturais. Mas então você olha para a família. Yes, I very much agree with this. Concordo plenamente com isso. Há uma coisa que poderíamos acrescentar, e é uma das coisas em que estou trabalhando, além da Idade do Bronze. O período mais eficiente da história do capitalismo ocidental foi, de fato, aquele em que a URSS estava bem. Veja, é como se a existência do comunismo tivesse tornado possível um capitalismo ideal, com consciência social, com um Estado ativo e com um tipo de capitalismo que precisava usar algumas das boas ferramentas sugeridas pelo socialismo e pelo comunismo. Assim que a URSS entrou em colapso, e quando esse colapso foi interpretado como uma espécie de falência geral de tudo que havia sido inventado pelo socialismo ou pelos planejadores ou algo do tipo, o declínio do Ocidente realmente se acelerou, porque eles me perdiam de tual careças por funcionamento equal deste mais fogo capitalismo. Smooth functioning of capitalism. Yeah, that's also John Hertz. Sim, esse também é John Hertz. Ele escreveu, de forma célebre, nos anos 50, que as ideologias liberais funcionam melhor quando estão em oposição a uma forma ultrapassada de governo. Quando ficam sem concorrência, começam a se autodestruir. O que, na minha opinião, é uma formulação ainda mais precisa. That's even better said. É isso. Bem, se olharmos para a demografia, a educação, a família, a perda de coerência cultural e o niilismo secular, todos esses são sinais de alerta que você vê agora em todo o Ocidente político. Sim, a novidade nesse livro é uma ênfase mais forte na religião e no declínio da religião. Meu verdadeiro campo é o estudo dos sistemas familiares. Essa é a única área em que sou realmente competente. Dê-me qualquer parte do mundo e eu descreverei o sistema familiar básico e explicarei as diferenças regionais. Pegue qualquer país. Bem, não vamos fazer isso agora, mas eu poderia. Não, isso é importante porque quando observo os sistemas sociais, não vejo estados ou ideologias. Vejo mentalidades derivadas dos sistemas familiares. Por exemplo, a fraqueza do Ocidente hoje em dia, o núcleo do que chamamos de mundo anglo-americano e da França ou do norte da França, é que a estrutura antropológica básica é a família nuclear. Já na Idade Média, quando se observavam os lares, tudo o que se via era um pai, uma mãe e filhos. Nada mais. E, quando os filhos se casavam, precisavam sair da casa da família. Isso permite explicar a grande flexibilidade do mundo ocidental. Enquanto na Alemanha havia o que se chama de família tronco. Isso é a herança do filho mais velho e um sistema familiar vertical com grande dose de autoridade e desigualdade. No caso da Rússia, podia-se encontrar entre os camponeses russos o que chamo de família comunitária ou comunal. O pai e seus filhos, as esposas eram trocadas como pacotes entre as famílias no momento do casamento. Mas quando a família comunitária se desintegrou, ela acabou transmitindo seus valores ao comunismo, autoridade, igualdade e assim por diante. E, claro, o comunismo entrou em colapso por razões econômicas. Mas ainda resta algo na cultura russa desse sentimento comunitário, o que explica a resiliência da Rússia e a estabilidade da sociedade russa após os sofrimentos da década de 1990.
E saber disso é o que me permite dizer que o problema não é Putin, o regime de Putin, ou o fascismo vindo de cima. É que a antropologia social torna possível ver a Rússia ou Putin como produto da cultura russa, em vez de Putin manipulando a sociedade russa. E claro, há esse tipo de senso instintivo de estabilidade da sociedade russa por causa desse pano de fundo antropológico social. Mas indo direto ao ponto, neste livro, acrescento uma nova variável que é realmente central e que normalmente não está no centro da minha pesquisa: a religião. Descrevo o declínio da religião. Eu mesmo não sou religioso, não sou um crente. Não tenho nostalgia de nada. Veja, sou apenas um historiador tentando compreender as coisas. E assim tenho essa descrição da secularização em 3 estágios. Você começa com a religião ativa, em que as pessoas acreditam em Deus e seguem todos os comportamentos a ela associados. Depois vem o que eu chamo de religião zumbi, quando a religião desaparece no sentido de que as pessoas deixam de acreditar em Deus, mas mantêm os valores, hábitos e morais produzidos ou associados à religião ativa. Esse é um momento de grande dinamismo na história da sociedade. As pessoas se libertam das restrições da tradição, mas ainda têm a possibilidade de ação coletiva. Elas têm moral, mantêm hábitos de trabalho herdados do passado. E a religião é substituída por, bem, digamos, pegue a França, por exemplo. Em 1789, a Revolução Francesa começa algumas décadas após o colapso da prática religiosa na Bacia de Paris, e então ocorre essa tremenda liberação de energia. Mas o catolicismo é substituído pela nação, ou como diriam os alemães, la grande Nation, a grande nação, com uma certa dose de hostilidade em relação a essa grande nação. Temos a Revolução Francesa com seus valores muito positivos. E toda vez que a religião entra em colapso, ela libera um novo tipo de dinamismo social. Então esse seria o segundo estágio, o estágio da religião zumbi. Na França, isso seria a revolução, com seus ideais de liberdade e igualdade, porque as estruturas familiares eram liberais e igualitárias. Enquanto em um país como a Alemanha, isso produziria coisas mais sombrias. Bem, a social-democracia é aceitável, na minha opinião, mas o nazismo não é, entende? A social-democracia ou o nazismo seria o estágio zumbi na Alemanha. O comunismo seria o estágio zumbi após o colapso da religião ortodoxa na Rússia. Mas agora, talvez na verdadeira virada do 3º milênio, tenhamos chegado ao estágio da religião zero. E zero religião é algo completamente diferente. É quando você, bem, nada resta. Nada resta. Você não tem mais crença em Deus, é claro, mas também perdeu a moral, os hábitos sociais, tudo que torna a ação coletiva possível. E nesse estágio zero da religião, as pessoas começam a ser dominadas por uma sensação de vazio sem sentido. Esse sentimento, a percepção de que nenhum valor existe, leva ao que eu chamo de niilismo. É uma divinização do nada, um impulso de destruir coisas, pessoas ou até a própria realidade, de se afastar do mundo real. E acho que é isso que torna tão difícil analisar o que está acontecendo hoje em dia no mundo geopolítico imediato. Por um lado, não estou esquecendo os fatores racionais tradicionais, a questão do poder, a questão do controle, das forças econômicas, das rendas. Veja, eu não sou, já te disse, não sou uma pessoa religiosa. Meu contato com a realidade é completo, de certo modo. E é possível construir um modelo do que está acontecendo usando a ideia da desintegração do poder econômico dos Estados Unidos. Eu estava falando sobre a falta de engenheiros, a base militar industrial e assim por diante. Tudo isso é racional. E com tudo isso, é possível explicar grande parte do que está acontecendo no conflito com a Rússia. Para mim, basicamente, a questão não construída fora dos Estados Unidos, é completamente ignorada, na minha visão. Mas se você considerar que a sede de poder é racional, o que eu não considero, mas parece que muitos políticos antigos acham que o poder é um objetivo racional, bem, esse é o jogo deles.
Ah, bem, isso existe, não há dúvida. Mas o que eu sinto hoje em dia, cada vez mais, é que a isso deve ser acrescentado e levado em conta um novo elemento, muito perigoso e irracional, ligado ao estado zero da religião, ao surgimento do niilismo. E devo admitir que, em minhas entrevistas mais recentes na França, tenho especulado cada vez mais sobre a disseminação do mal. Veja, eu não sou muito religioso. Não costumo usar conceitos de bem e mal, mas temo que o que sinto agora é que parte do que está acontecendo tem muito mais a ver com o mal do que com qualquer luta ou competição racional por poder. Desculpe, eu falo demais. Não, é bom. Mesmo em inglês, tente imaginar como eu sou em francês. Sou horrível. How I can be in French. I'm horrible. Well, you mentioned that you're not religious, but Bem, você mencionou que eles não são religiosos, mas Friedrich Nietzsche também não era religioso. Ainda assim, na morte de Deus, ele reconheceu o propósito social da religião, que ela fornecia sentido, crenças comuns e, como você disse, regras sociais. Mas a questão é, até que ponto a moralidade secular é realmente sustentável? Porque muitas vezes dizemos que temos esses valores e normas, mas até que ponto eles realmente se apoiam em uma base comum e estável, ou apenas os herdamos de tempos religiosos? Agora, parece que, como você disse, a religião foi substituída pela ideologia, e a ideologia liberal é mais ou menos promovida como uma espécie de religião universal para organizar o consenso e as regras. universal religion to organize consensus and rules, but it still has some contradictions because Mas ainda há algumas contradições, porque o liberalismo supostamente deveria ser tolerante. No entanto, ele se manifesta agora como uma espécie de religião universal, em extrema intolerância em relação a todos os outros modelos civilizacionais. Então, se olharmos para a China ou para a Rússia, não há verdadeira tolerância em relação a eles. Temos essa combinação estranha, em que lutamos contra o niilismo internamente, mas mostramos completa intolerância em relação a qualquer um que queira seguir um caminho diferente. É interessante, um desenvolvimento interessante. it's interesting development. But in terms, yeah. Getting back to Nietzsche. Mas em termos de voltando a Nietzsche, sim, Nietzsche e a morte de Deus e tudo isso, eu colocaria as visões de Nietzsche no que se poderia chamar de estágio zumbi. Veja, perder a religião no estágio zumbi pode ser algo bastante horrível. Quando você tenta analisar a ascensão do nazismo na Alemanha, observe o mapa do Partido Nazista em 1932 ou mesmo em 1933. Ele coincide com grande precisão com o mapa da Alemanha protestante, onde as crenças haviam acabado de desmoronar. A Alemanha nazista estava no estágio zumbi. Eles ainda tinham valores, infelizmente, valores de autoridade e desigualdade, desigualdade entre indivíduos, entre povos, entre raças, entende? Individuals, of people, of races, you see. So there was Então havia uma estrutura na loucura nazista, uma estrutura herdada do luteranismo, veja, ou desse luteranismo do norte da Alemanha. O estágio em que chegamos agora é um pouco diferente, ou muito diferente, é que agora estamos muito próximos do nada, entende? Falamos, claro que falamos muito, sobre valores. É impressionante, a palavra valores está em toda parte. Todo mundo tem valores, todo mundo fala sobre valores, nossos valores. Mas para mim, isso é um sinal claro que não resta mais nada. Quando você tem valores, está apenas expressando elementos específicos. Specific elements you do not use. Você não usa a palavra valores o tempo todo, entende? Quero dizer, eu tenho algumas regras lógicas na minha vida intelectual, e uma delas é que quando as pessoas começam a falar muito sobre alguma coisa, você não sabe por quê, de repente o tema aparece. E muito frequentemente as pessoas dizem coisas definitivas sobre, por exemplo, valores, mas a verdade é que o que elas querem dizer é o oposto. O que elas estão realmente falando é o oposto. Completo desaparecimento dos valores. E se quisermos entender o que está acontecendo na Europa hoje em dia, o novo desejo de guerra na Europa, especialmente no norte da Europa, isso, na minha opinião, não está ligado a valores liberais ou a valores liberais intolerantes ou a algo do tipo. Está ligado a uma completa falta de valores. Há uma coisa que eu esqueci. There's one thing I forgot. This is
Isso vem das minhas descrições anteriores do que eu cada vez mais chamo de estágio zero, entende? A ênfase estava no desaparecimento dos valores herdados religiosamente, da ética do trabalho. Cheguei até a especular sobre o enfraquecimento do superego e a diminuição do tamanho do indivíduo real em uma situação em que não há nada que sustente coisas como honra, coragem e assim por diante. Mas há algo óbvio que de certa forma me escapou. É que, junto com o estágio zero, vem o desaparecimento completo de qualquer visão de futuro. Veja, há um vazio, mas a parte mais assustadora do vazio é que não há visão de futuro. Então, se você observar, bem, fico bastante surpreso com a forma como os europeus e a União Europeia estão se transformando em uma organização belicista, ou por assim dizer, uma espécie de fomentadora de guerra sem exército, ou qualquer possibilidade real de travar uma guerra em escala razoável e assim por diante. Mas há essa obsessão com a guerra, com a continuação de uma guerra que já está perdida. E na minha opinião, ou na minha opinião mais recente, isso tem a ver com o fato de que a União Europeia, como projeto, está completamente morta, e que nossas elites, bem, elites talvez seja uma palavra forte demais para essas pessoas, as chamadas elites, perderam a fé na União Europeia. Eles perderam qualquer visão de futuro. E é nesse momento que a guerra pode parecer uma solução, entende? Eu acho que para mim a União Europeia foi muito uma coisa de estágio zumbi. Bem, isso já foi notado e escrito tantas vezes. A primeira União Europeia, com França, a Alemanha e Itália no centro, teve muito a ver com a democracia cristã, mas não com qualquer tipo de democracia cristã. Era uma democracia cristã em um momento em que a crença religiosa já começava a desaparecer. Então eu diria que a União Europeia foi uma coisa de estágio zumbi, e a união belicista que temos agora é uma coisa de estágio zero. É uma observação interessante. Quando alguém é obcecado em falar sobre algo, geralmente se você realmente tem aquilo, não precisa falar a respeito. Você vê isso agora nos Estados Unidos. Com o desastre econômico iminente, os políticos não conseguem parar de falar sobre como a América é grandiosa, como é a maior potência do mundo, como sua economia é brilhante. Quero dizer, não é preciso repetir isso em cada frase se realmente for o caso, mas acho que isso é muito verdadeiro. Da mesma forma, os europeus não conseguem parar de falar sobre seus valores. Mas quando converso com geopolitólogos, eles sempre apontam que o aspecto mais curioso da Europa atualmente é que há um vácuo estratégico. Ninguém consegue comunicar para onde quer ir ou como pretende chegar lá. Em vez disso, é sempre essa retórica emocional e, novamente, referências a valores. Mas acho que por trás do vácuo estratégico pode realmente haver o que você sugere. Apenas um vazio. À medida que os valores desmoronam, o que resta? Quero dizer, não quero ser muito pessimista, mas hoje em dia, quando olho para a Europa, não hesitamos em apoiar jihadistas na Síria. Podemos apoiar nazistas declarados. Temos essa obsessão pela guerra. Já não acreditamos mais na diplomacia. Quero dizer, é algo realmente extraordinário. E então, na frase seguinte, dizem como nossos valores são maravilhosos. Então não acho que há algo mais profundo aí, mais do que apenas um declínio no PIB, como você sugere. Mas você também argumentou que o Ocidente interpreta mal não apenas o seu próprio poder, mas também o poder de rivais ou blocos em ascensão. Por que você acha que isso acontece? Bem, há um elemento narcisista no estágio zero, obviamente. Mas talvez seja, bem, quero dizer, a dominação ocidental começou, talvez, no século XVI. E talvez nós, bem, eu me considero um ocidental, não sou outra coisa. Sou um típico liberal de esquerda. Veja, sou uma pessoa completamente desinteressante em termos ideológicos. E talvez nós, bem, acho que você entende a situação, eu entendo a situação. E acho que concordamos em muitas coisas. I guess we agree on many things, but
we must show compassion. Mas devemos mostrar compaixão pelos nossos chamados elites e até pela população em geral. Talvez seja simplesmente difícil perceber que as coisas estão mudando, que os dias de domínio ocidental acabaram. Talvez as pessoas precisem de um pouco de tempo para digerir essa informação, entende? Não devemos ser duros demais com elas, porque nos acostumamos a ser tão fortes. E agora, ao perceber que são chineses que poderiam impor um embargo aos Estados Unidos em relação às terras raras e outras coisas, o jogo acabou. Talvez precisemos de um pouco de tempo para nos ajustar. Perhaps we need a little time to adjust. Yeah, that's a good point. Everything is happening with such Sim, esse é um bom ponto. Tudo está acontecendo com uma velocidade tão vertiginosa que é muito difícil de assimilar. Quero dizer, há apenas alguns anos nos diziam que a fim da história de Francis Fukuyama havia se concretizado, que o mundo passaria a ser organizado para sempre sob a democracia liberal, os mercados livres e a liderança ocidental. E de repente, desviamos o olhar por um segundo, enquanto celebramos nossa grandeza, e tudo desapareceu. Então, consigo compreender plenamente essa perspectiva. Mas, novamente, nós dois somos ocidentais. Preferimos não ver a derrota do Ocidente, mesmo que ela pareça mais ou menos irreversível, e isso torna tudo muito pior. Mas se as nações ocidentais tentarem reverter essa tendência, o que pode ser feito? Que tipo de reformas? Elegemos você para assumir depois de Macron. Que direção podemos tomar para reverter algumas dessas coisas? Porque você não está falando apenas de projetos de desenvolvimento econômico, está falando de estruturas muito profundas da sociedade, da família e da fé. Yes, I'm very bad at producing. Sou muito ruim em produzir ideologias por conta própria. Essa é a minha fraqueza. Acho que posso ser bastante eficiente em descrever o que acontece, mas meio que... Não estou dizendo que sou apenas um observador divertido do espetáculo que passa, mas há um pouco disso, entende? E eu não tenho... Bem, houve um tempo em que eu era bastante militante quanto à Europa ou aos Estados Unidos se voltarem para... O protecionismo é um tipo de ação coletiva. É isso que os chineses vêm praticando há anos e outros países também. Mas no que diz respeito a reverter as tendências, na verdade perdi a esperança. Perdi a esperança. Nós acho que estamos muito próximos. Ainda não chegamos ao clímax absoluto das coisas, mas o que vemos agora é o fracasso na Ucrânia. What we see is failure in Ukraine. What we see is an inability of the O que vemos é a incapacidade dos Estados Unidos de realmente controlar ou impedir o desenvolvimento chinês. Mas ainda há algo à nossa frente que devemos esperar, e isso terá consequências enormes. Será o colapso total da Ucrânia. Porque, não sei sobre a Ucrânia, a Noruega, os Estados Unidos ou a Alemanha, mas a mídia na França vive em uma espécie de realidade paralela. Eles admitem algumas dificuldades em torno de Pokrovsk, mas a dimensão do colapso que se aproxima não é visível de forma alguma em nossas telas. Então acho que será quando chegarmos a esse momento que as mentalidades serão redefinidas e que talvez ocorram mudanças psicológicas, sociológicas, mentais. Entende? Well, mental things will happen, you see. It's when É quando a realidade se impõe a nós, a todos, e então veremos. Eu não estou especialmente preocupado com o que vem a seguir. Porque, temos todas essas conversas sobre a Rússia, o papo louco sobre a invasão russa da Europa, dizem, e a eterna ameaça russa. Ou mesmo se você olhar para a Ásia, a inevitável ascensão da China. Eu sou demógrafo, quero dizer, passei décadas, a maior parte da minha vida, no Institut National d'Études Démographiques da França. E há algo em comum em todo mundo desenvolvido, e isso inclui o Ocidente, a Rússia, a China, todo mundo desenvolvido, e são as taxas de natalidade muito baixas, e em breve, populações em declínio. Então, quando a guerra na Ucrânia acabar, e ela vai acabar um dia, acredito que terminará com uma vitória russa. Uma vitória russa muito clara, na verdade. Mas então todos nós ficaremos com estados enfraquecidos por toda parte. Entende?
É porque, bem, até mesmo nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade entrou em colapso. E o caso da China é ainda mais interessante. Acho que a taxa de fertilidade lá deve estar agora em cerca de 1,1 filho por mulher. Perceba, pegue a Índia e a China com populações mais ou menos iguais, mesmo que a população chinesa tenha começado um lento declínio, lento por enquanto, e esteja agora um pouco abaixo da indiana, mas são muito comparáveis. E assim, todos os anos haverá algo como 22 milhões de nascimentos na Índia e 9 milhões na China. Quero dizer, o colapso demográfico é simplesmente, bem, assustador de certo modo. Just, well, scary in a way. And so there's no. E assim, é claro, os Estados Unidos não serão capazes de ultrapassar a China em termos técnicos. Provavelmente estamos justamente no momento em que a inovação na China está prestes a ser mais rápida do que a inovação nos Estados Unidos. Mas isso durará um tempo e então teremos uma crise na China, assim como teremos uma crise em todos os lugares. Isso também se aplica à Rússia, com uma taxa de natalidade de 1,5 filho por mulher. Então o mundo, bem, se você tirar os Estados Unidos da equação, o colapso do sistema americano pode muito bem abrir um período maravilhoso de paz, em que as pessoas terão tempo para pensar e encontrar soluções, talvez para definir não ideologias, mas novos sistemas de pensamento. Veja, teremos tempo. A situação era muito diferente em 18 ou mesmo em 45. Quero dizer, o estágio zumbi em que todos os... Naquela época, as guerras tinham muito a ver com o aumento do poder nacional em todos os lugares, entende? National power increasing everywhere, you see. We had an expansion of populations before the First World War. Tivemos uma expansão das populações antes da Primeira Guerra Mundial, e a população alemã estava crescendo a uma taxa muito maior do que a da França. Mas a população russa também estava crescendo a uma taxa muito mais alta do que a da Alemanha, e todos estavam se tornando mais poderosos, apenas em ritmos diferentes. E todos estavam assustados. Depois tivemos a Primeira Guerra Mundial. E então, bem, a sociedade ainda tinha energia suficiente para entrar em uma guerra ainda mais sangrenta, a Segunda Guerra Mundial. Ainda havia muita energia para lutar. E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, ainda restava energia suficiente para um novo impulso, quero dizer, o que chamamos na França de Trente Glorieuses, com taxas de crescimento muito positivas. Essa não é a situação hoje. Temos populações envelhecidas e em declínio. Não tem um programa para o futuro. Mas imagino que se os Estados Unidos e a Alemanha não enlouquecerem completamente, teremos tempo. Bem, é interessante. Algumas das contradições, como você disse, no caso da China, vemos um desenvolvimento tecnológico e econômico nunca antes visto na história. Mas, por outro lado, a população está colapsando muito, muito rapidamente. Enfim, quero agradecer muito por ter vindo. Não consigo parar de ler seus livros. Eles são realmente fascinantes. Não posso recomendá-los o suficiente. E espero que você possa voltar aqui outra vez. É isso. Sim, obrigado por me convidar. Por favor, me perdoa a minha fala muito desconexa e livre. Eu agradeço muito. Obrigado mais uma vez. Miss,